Olá pessoal, que enorme prazer estar junto com vocês. Primeiro, eu quero começar agradecendo, certo? Quero agradecer com todo carinho, toda atenção, o pessoal da Fábrica de Cultura do Jardim São Luís, que estão me recepcionando para a gente bater esse bate-papo de hoje, essa conversa sobre arte e tecnologia. Também não posso deixar de agradecer de forma muito especial o Denis, nosso produtor, que fez essa ponte para a gente poder conhecer o pessoal dessa região e estarmos hoje conversando. Quero fazer a descrição de quem sou eu. Para você que está só me ouvindo, deixa eu me apresentar. Eu sou Marcos Costa, homem negro, falo daqui da Zona Leste de São Paulo, especificamente da região de São Mateus. Estou vestido de uma camiseta branca com cachecol azul, tenho uma barba branca e tenho 47 anos. Quem sou eu? Pessoal, tenho atuado vários anos como arte educador, como professor de artes, professor de sociologia e estou na luta cultural há muito tempo. Entre minhas formações, sou bacharel em Serviço Social pela PUC de São Paulo, sou licenciado em Artes Visuais, sou mestre em Economia Política pela Universidade Federal do ABC, onde no meu mestrado eu estudei como se dá a relação entre ciência, tecnologia e os saberes tradicionais afro-brasileiros e que possibilidade que pode existir para esses saberes tradicionais contribuir para o desenvolvimento tecnológico e científico do Brasil. Hoje estamos no mês de abril, especificamente dia 17 de abril estou gravando esse vídeo e estou fazendo doutorado na Universidade Federal do ABC. Nesse meu doutorado, vou pesquisar se existe possibilidade do uso dos saberes tradicionais e indígenas e afro-brasileiros no SUS, e se esses saberes tradicionais podem de alguma forma contribuir para a independência tecnológica e científica do Brasil. Vamos conversar um pouco então sobre arte e tecnologia? Seja bem-vindo. Sei que a arte é irmã da ciência, ambas filhas de um Deus fugaz. Bom, pessoal, se nós vamos falar de arte e tecnologia, a primeira coisa que nós precisamos definir é qual o conceito de tecnologia que nós estamos falando, certo? Nós iremos abordar a relação entre arte e tecnologia a partir da perspectiva das epistemologias do Sul. As epistemologias do Sul é uma linha teórica que entre os teóricos tem Boaventura de Souza, que é um grande pensador português. Também temos vários teóricos latino-americanos aqui na América, da África. Podemos citar como Abdias Nascimento, Magnolo também. Eles defendem o seguinte, que no processo da colonização, na relação entre o norte global, os países colonizados, que nos colonizaram, e os países que foram colonizados, houve um processo do racismo epistêmico. O que é esse racismo epistêmico? A relação entre os países colonizadores e colonizados trouxeram um falso mito que essas sociedades dessa região sul do mundo, quer dizer o quê? Que os países da América, sobretudo a América Latina, os países africanos, ou os países indianos, por exemplo, citando o caso da Índia, não eram capazes de construir ciência e tecnologia. Na verdade, a partir dessa linha teórica, isso é um mito, isso não é verdade, porque todas as sociedades são capazes de construir tecnologia. E a ideia de tecnologia que nós trabalhamos, a ideia de tecnologia é a ação humana transformando a natureza. Então, todas as vezes que o ser humano intervém na natureza e transforma essa natureza, isso é uma tecnologia. E aí nós podemos falar basicamente de dois tipos de tecnologia.
é que não existe arte sem tecnologia. Na nossa perspectiva, ou na nossa visão que nós estamos estudando arte e tecnologia, não é possível falar de arte ausente de tecnologia. Porque toda a arte, tanto que até a origem da palavra arte, vem da ideia de fazer tecnologia, desenvolver uma técnica. Diante disto, quero dar alguns exemplos de tecnologia que estão presentes nas culturas dos povos e que sem essas tecnologias nós não teríamos chegado até aqui, nós não estaríamos conversando, eu gravando pelo celular ou transmitindo esse conteúdo pela internet. Exemplos de tecnologias que fazem parte da história da humanidade e que todos os povos contribuíram para a construção dessa tecnologia. Vamos lá? A primeira tecnologia que eu dou exemplo que foi desenvolvida e construída no continente africano, a invenção do fogo. Bom, se toda a história tem um começo, a nossa pode ter começado por aqui na África do Sul. Nós vamos conhecer o Parque Berço da Humanidade, onde foram encontrados 40% de todos os fósseis de ancestrais do ser humano. Ossos de mais de 500 hominídeos, uma coleção de 9.000 instrumentos em pedra, esqueletos de animais, 300 fragmentos de madeiras fossilizadas, vestígios de plantas e até uma fogueira de 1.300.000 anos está tudo aqui, neste que é um dos maiores sítios arqueológicos da África. A 100 quilômetros de Joanesburgo, no vale de Sterkfontein, a aventura é garantida. Esse lugar é chamado de berço da humanidade, porque aqui achamos algumas das melhores evidências do comportamento de nossos ancestrais hominídeos. O que aconteceu entre 3 milhões de anos atrás, até cerca de 250 mil anos atrás, está tudo preservado aqui. A importância desse local é que ele nos oferece muitas informações sobre o comportamento e como esses hominídeos e nossos ancestrais viviam aqui. Para sair da pré-história, foi preciso uma faísca de criatividade. Eu estou aqui com o professor Francis Thackeray, da Universidade de Wits, e vai nos mostrar esse sítio arqueológico. Aqui, há 1 milhão de anos, o Homo erectus trouxe o fogo da natureza para sua casa. Estamos aqui em Swartkrans, que é muito importante por causa da evidência do uso controlado do fogo. Sem o uso controlado do fogo, você não pode ter um foguete. E sem um foguete, você não pode ir à Lua. O primeiro pequeno passo tecnológico que levou ao grande salto de exploração lunar começou aqui na África. Há cerca de 1.800.000 anos, nossos parentes distantes estavam usando ferramentas de pedra. Eles estavam quebrando pedras para fazer ferramentas. Para que essas ferramentas eram usadas, é uma pergunta que nós fazemos. Mas o meu grupo de pesquisa tem feito análises químicas e podemos dizer que alguns desses parentes distantes estavam usando ferramentas para quebrar ossos, para ter acesso ao tutano do osso, como forma de alimento. Esse era um tempo de desafios para os nossos parentes distantes. Mas já sabemos, por exemplo, que em Swartkrans o fogo era fundamental para os nossos antepassados. There were challenges for our distant human relatives, but for example, at Swartkrans, to use fire was very important. Boa parte do que foi descoberto está aqui, no Maropeng, um espaço de 2.500 metros quadrados. Aqui é possível ver os fósseis, aprender sobre o início da humanidade, ver ferramentas de pedra de até 1 milhão de anos e muito mais. Sem o fogo, nós não teríamos chegado até a Lua. Sem o fogo, nós não teríamos feito a Revolução Industrial. Sem o fogo, nós não teríamos os carros andando pela rua. Um outro exemplo de tecnologia construído por sociedades anteriores às nossas
Damos como exemplo a tecnologia dos números, que também foi construída no continente africano, porque, segundo a ciência, a humanidade começa a existir dentro do continente africano. E aí podemos dar exemplo de outras tecnologias, como o uso do sangue para pintar, fazer grafite nas paredes das cavernas, o uso do carvão para pintar nas paredes das cavernas. Se não existe, professor Marcos Costa, a possibilidade de falarmos de arte sem tecnologia, o que nos resta então nessa nossa conversa? O que nos resta é falarmos sobre tipos de tecnologias que dialogam ou conversam com a arte. E aí nós podemos falar de tecnologia plugada, podemos falar de tecnologia não plugada, podemos falar de tecnologia analógica, podemos falar de tecnologia digital, mas toda expressão artística tem um processo tecnológico na perspectiva que estamos conversando. Se partimos do princípio que arte e tecnologia estão profundamente interligadas, vamos agora falar sobre a arte usando instrumentos tecnológicos ou a arte problematizando a própria tecnologia. Nós poderíamos ter dezenas e dezenas de exemplos de artistas que fizeram esse diálogo entre arte e tecnologia, ou usaram a arte como suporte, ou usaram a tecnologia como suporte para pensar a arte. Hoje nós vamos usar como exemplo o nosso artista Nam June Paik. Foi um dos maiores visionários do mundo da arte e usou a tecnologia como suporte para pensar a tecnologia, para pensar nossa relação com o mundo digital, com as tecnologias do seu período que ele estava vivendo. Nam June Paik é um artista que viveu o processo do pós-Segunda Guerra Mundial e ele usou os suportes da tecnologia para fazer arte. Suas obras, por exemplo, ele usou objetos como televisores, usou a própria distorção das imagens desses aparelhos para construir tecnologia, para construir uma narrativa poética que trouxesse uma reflexão sobre qual o papel da tecnologia na nossa vida, no que a música, no que a arte pode influenciar o nosso cotidiano e como que isso pode afetar a nossa comunicação, nossa relação com o mundo e nossa relação com as pessoas. O Sul tem sido produtor tanto de tecnologia como de arte, usando a tecnologia como suporte para pensar a própria tecnologia. Mais do que um simples artista, especialistas apontam Nam June Paik como um pensador, como um filósofo, como alguém que fez esse diálogo entre sociologia da ciência, sociologia da arte e sociologia da tecnologia. Vale a pena para quem quer entender mais sobre a relação de usar a tecnologia como suporte, investigar a obra de Nam June Paik. O segundo exemplo de artista que usou a tecnologia e a ciência também como suporte para sua construção poética, também eu quero trazer um exemplo do sul global, daí já não é o caso da Ásia, mas eu quero trazer um caso específico da América Latina, que muitas vezes passa despercebido. É esse garoto. Alguém consegue aí dizer para mim, pessoal, quem é esse garoto? Ele tem vários materiais, várias obras que a sua temática é a tecnologia. Nós estamos falando desse garoto que agora é um imortal, é isso mesmo, ele é um imortal da Academia Brasileira de Letras. Quem será esse nosso garoto, hein?
Bom, enquanto você vai pensando, nós vamos colocar uma música que ele fez e ele fala um pouco sobre a relação da tecnologia e da arte. Vamos observar. Você já ouviu falar na pílula de alho? É uma pílula amarela. Você toma uma daquela, nem sabe o que é que sente, mas a infecção já era. Eu tive dor de dente, tomei algumas delas, as bichinhas logo agiram. Depois de certo tempo, senti-me melhorado e os sintomas maus sumiram. A pílula de alho, feita de alho e calor, é por óleo de alho, é como a flor de dendê, é mel da planta isenta de qualquer outro fator. A pílula de alho, feita de alho e calor, a luminosidade é de bola de gude, a transparência é cristalina. Vê-se que é coisa pura, sente-se que é coisa nova, sabe-se que é coisa fina. A pílula de alho, da planta antibiótica, da velha medicina. Que desenvolvimento, que belo ensinamento, a pílula de alho ensina. A pílula de alho, feita de alho e calor, é por óleo de alho, é como a flor de dendê, é mel da planta isenta de qualquer outro fator. A pílula de alho, feita de alho e calor. Ai, 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 ai. Então, o que a gente percebe é que o Gilberto Gil, nesse caso, do disco Quanta, ele vai fazer um diálogo direto entre ciência, tecnologia e arte, mas a partir da linguagem musical, certo? O que acontece? Ele vai trabalhar com as tecnologias dos saberes tradicionais indígenas e saberes tradicionais africanos. Então é muito importante a gente ficar atento, porque às vezes a linguagem artística pode ser a dança, o cinema, pode ser, por exemplo, a literatura, pode ser o teatro, está fazendo esse diálogo entre arte e tecnologia, pode ser as tecnologias das culturas tradicionais, ou pode ser as tecnologias do nosso período, uma tecnologia anterior, e muitas vezes a gente não percebe que existe essa relação, né? Então, o importante que eu quero que fique claro para a gente é que, na perspectiva das epistemologias do Sul, a gente discutiu e refletiu um pouco que essa relação entre arte e tecnologia sempre existiu. Todas as artes, todas as expressões artísticas têm uma dimensão tecnológica, né? Ou seja, uma tecnologia do nosso período, ou uma tecnologia de um período anterior, mas sempre a arte ela está dialogando de alguma forma com a tecnologia. Para finalizar, vamos fazer uma retrospectiva. Conversamos que numa perspectiva decolonial, numa perspectiva pensada a partir do sul do mundo, a partir da nossa visão, é impossível nós pensarmos a arte sem tecnologia. Porque toda arte é uma expressão da tecnologia do seu tempo, do seu período. Diante disso, podemos pensar a própria arte como tecnologia. Podemos pensar a arte usando a tecnologia como instrumento para uma linguagem poética. Ou podemos pensar a arte trazendo a tecnologia para problematizar a relação entre sociedade e tecnologia. Pessoal, quero agradecer a atenção de todos vocês e convido para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube, que é Hora Arte Marcos, tá bem? Quem quiser ter contato com a gente, estão aí os nossos contatos. Um abração no coração e valeu pela atenção. Vamos fazer arte e vamos fazer tecnologia. Um abraço.
Sei que a arte é irmã da ciência, ambas filhas de um Deus.